Kusama, uma blockchain ligada à rede Polkadot e tem mais potencial ainda de valorização para o próximo ciclo. Vamos entender esse projeto? Vem para análise fundamentalista, então vamos pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Matheus Felipe Braga. Estou aqui toda semana fazendo vídeos novos para vocês, ensinando sobre o mercado, fazendo análises fundamentalistas e nas nossas lives. Então, se você quer acompanhar nossos vídeos gravados e participar da nossa comunidade nas lives, então já se inscreve no canal para participar. Kusama é um projeto muito interessante porque está ligado diretamente à Polkadot. Polkadot que foi criada para ser uma camada zero com a capacidade de criar blockchains. Mas o que será Kusama então? Eu preparei uma aulinha aqui para vocês. Kusama se comporta como uma blockchain de entrada para inovações na Polkadot. Então imagine que você tenha aplicações que queiram se integrar à Polkadot, porém elas queiram testar algumas formas antes de se aplicar à rede principal. O que acontece? Elas fazem isso na Kusama. A Kusama é uma rede independente, porém uma rede primária. A gente chama ela inclusive de rede canária, onde testes são feitos e melhorias são feitas. Inclusive eu vou mostrar agora para vocês. Dentro dela, ela fala que quer quebrar a barreira das inovações e quer inovar ainda mais no ambiente blockchain. Então, quando nós pensamos Kusama, a gente sabe que ela é um protocolo base para criação e inovações antes desses protocolos aderirem à Polkadot. Ela também possui a Relay Chain e as Parachains. Se você não sabe o que é isso, eu tenho um vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, da Polkadot, onde eu explico sobre como é que funciona. E a Kusama funciona da mesma forma. As Parachains, por exemplo, elas são blockchains personalizáveis que são criadas dentro da blockchain da Polkadot e da Kusama para entregar soluções específicas, para resolver, por exemplo, o que o Ethereum tem de problema, que é a escalabilidade. Imagine que uma blockchain ela tem uma função específica para jogos, para games, para DeFi, para NFTs, enfim, de modo geral, ela resolve problemas específicos. E a Kusama constitui esse mesmo formato da Polkadot, porém com um mercado muito mais aberto que as startups elas fazem os testes antes de ir para a Polkadot. Uma dúvida muito importante, será que a Kusama é uma testnet? Não, a Kusama é uma rede principal, é uma blockchain. Porém, não, a Kusama é uma blockchain, porém, ela não faz testes. Não, a Kusama ela é uma mainnet, porém, existem testes de performance que são feitas dentro dessa blockchain. Nos leilões da Polkadot, por exemplo, várias parachains elas criam soluções espelho dentro da Kusama antes de escalar. Então, por exemplo, a gente tem uma parachain muito legal que é a Moonbeam, que está na Polkadot. Antes de ser colocada na Polkadot, ela era a Moonriver dentro da Kusama. Então, ela tem protocolos, como eu falei, testes para melhorar, colocar na Polkadot. A gente está agora no site da Kusama, então a gente tem aqui, ó, blockchains que quebram paredes, barreiras. A gente vê uma descrição falando que o sistema da Kusama é avançado, uma nova geração de blockchains que quebram nessa barreira do sistema central para um sistema descentralizado e com o Web3. Então a gente tem, de fato, um sistema muito interessante no quesito de construção, de governança, de Web3, descentralização e de inovação. Em relação ao ecossistema da Kusama, a gente tem, por exemplo, a economia de tokens independentes, contratos inteligentes de parachains, nós temos bridges, nós temos parachains, as parathreads que eu explico no vídeo da Polkadot que eu falei. Então a gente tem um ambiente muito interessante que é propício para inovações dentro da Kusama e depois do Polkadot. No quesito de desenvolvimento, a Sentiment acabou de colocar uma pesquisa onde fala sobre as top 10 criptomoedas, né, ativos com atividade de desenvolvimento. Basicamente, a Polkadot e a Kusama elas foram líderes, né, inclusive superando a própria Cardano, a própria ICP, Internet Computer, a Ether, a Gabaa, enfim. Então, a gente tem essas duas criptomoedas que são basicamente do mesmo ecossistema liderando a criação e desenvolvimento de aplicações entre suas redes. E se nós pensarmos em desenvolvimento, né, desde o ano passado, a gente vai ver que, por exemplo, a Kusama cresceu junto com a Polygon e a Near Protocol também em relação ao ecossistema com mais desenvolvedores full-time. Isso quer dizer que desenvolvedores que estão 100% ligados na rede e não dividindo a atenção com outras redes concorrentes. Do modo de vista fundamentalista, isso quer dizer que esses protocolos eles tendem a ter uma maior performance, uma maior entrega para os usuários, clientes como, por exemplo, DeFi, aplicativos, parachains, no caso da própria Kusama, e isso tende a se precificar no futuro do bull market. Agora, em relação ao preço, por exemplo, a grande sacada do vídeo é trazer atenção a isso daqui. Por quê? Se nós pensarmos, a tecnologia da Kusama e da Polkadot é praticamente a mesma. Se nós pensarmos no processo de criação de parachains e aprovação, depois migração para Polkadot, é a mesma coisa. Ela possui uma Relay Chain e parachains igual a Polkadot. Então, qual é a diferença? Aqui os testes serão feitos, né? Aqui as melhorias serão feitas. Então, é uma rede de inovações. E com isso também a gente tem o risco pode ser maior, mas ao mesmo tempo o retorno também
também. Por exemplo, se a gente comparar com a Polkadot teve lá seu topo histórico nos $55. Aqui, né, a gente tem mais de $600 o topo da Kusama e a gente tem $19 aqui o preço atual. É muito mais assimétrico. Nós pegarmos o gráfico para entender, a gente pensa que o topo histórico lá nos $700 praticamente e a gente tem agora o preço nos 19, nós estamos falando de uma valorização do preço atual até lá de mais de 3.000%. Quer dizer que nesse momento agora é o momento certo de comprar Kusama para o próximo ciclo? Não dará o all-in, mas entender que se você é um entusiasta da tecnologia Polkadot e acredita que o modelo da Polkadot é um modelo eficiente para resolver o problema do Ethereum, Kusama deve ser sim um ativo que você deve ficar de olho. Mesmo que você se assuste com essa queda do preço, a gente tem que entender que essa correção se deve ao bear market que todas as altcoins passaram. E que a Kusama, sim, como é uma camada de testes da Polkadot, como é uma rede, né, que testa muitas inovações, ela tem essa aversão ao risco nesse momento de mercado. Mas que se nós pensarmos numa alocação, por exemplo, em relação à própria Polkadot, que a gente tem um preço agora nos 4,26, até o topo histórico a gente tem uma valorização de 1.200%, a Kusama leva vantagem nisso. Matheus, e se eu quiser fazer uma carteira híbrida, carteira diversificada entre Polkadot e Kusama? Pode? Eu acho que é um caminho muito interessante para quem é entusiasta, como eu falei, da rede Polkadot, dividir a sua exposição em Polkadot, uma parte menor em Kusama, lembrando sempre, gente, colocando em staking, né, para potencializar o ganho de moedas ao longo desse tempo de bear market, pensando nos próximos anos numa nova corrida dos touros, um bull market e também nos fundamentos do ativo. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, como diversificar uma carteira de investimento em criptomoeda. Então vai lá, assista aqui no card para você assistir e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal para mais análise de mercado de criptomoedas, para nossas lives também. Já deixa aquele like se te ajudou de alguma forma para você abrir a cabeça sobre oportunidades, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!